Bom, por último, mas não menos importante, gostaria de passar a palavra para a professora Luana. Professora Luana, o microfone é seu, fique à vontade. Olá, meus amigos, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Wilson pelo convite, né, de estar participando aqui desse evento tão maravilhoso, tão significativo para a nossa formação. Eu acho que a gente sempre fala, assim, quando a gente está numa banca de monografia ou então quando está orientando um aluno do CEDERJ, da necessidade, muitas vezes, que a gente tem desses encontros, agora virtuais, mas há pouco tempo, há 9 meses atrás, encontros presenciais, como eles são fundamentais na nossa formação. Então, a gente sente falta desse momento no CEDERJ exclusivamente. Eu gostei muito das falas dos professores, estou até aqui pensando o que eu vou falar para além do que foi apresentado. De forma tão brilhante, esse relato de experiência do Lobato, trazendo essa questão da paternidade, algo que a gente está sempre conversando, né, Wilson, nas nossas bancas, sua filhinha está sempre aí. Aqui em casa também o meu companheiro, ele tem uma filha de 6 anos, então é uma dinâmica da guarda compartilhada, de ir para São Gonçalo, de trazer ela para cá. Então, assim, é muito, muito bacana quando você acompanha colegas de trabalho que você já admira profissionalmente, tendo essa potencialidade nesse processo, né, de cuidar de uma criança no contexto de pandemia. Então, assim, parabéns para vocês por serem ativos. Eu sei que assim, vocês também são responsáveis por isso, mas acompanhar essa vivência de vocês, esses relatos de vocês, de que está sendo muito difícil também, é muito bacana perceber, né, como vocês estão sendo atuantes nesse processo. Então, assim, eu fiz uma apresentação pensando também, analisando também esses contextos que já foram apresentados pelos professores, mas vai me nortear. Então, a gente está aqui em reta final, está todo mundo com a cabeça um pouco cansada. Até falei com o Wilson mais cedo, olha, se eu fugir um pouco do que está sendo proposto, né, que foi proposto na apresentação, me dá um beliscão, porque a minha cabeça já está meio confusa nessa reta final. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. E, assim, eu sempre falo nas nossas bancas, né, cada espaço que a gente está atuando aqui no ensino remoto é uma plataforma diferente. Então, a gente nunca sabe ao certo qual que a gente está utilizando, quais são as ferramentas nessa altura do campeonato. Então, vamos lá. Bom, então o Wilson já me apresentou, né? Eu sou a Luana Correia, eu sou mediadora à distância aqui do CEDERJ, eu faço a mediação da disciplina Teoria da Região, junto com o professor Augusto César Pinheiro. A minha formação, né? Sou formada em Geografia pela UF, então fiz o curso de licenciatura e bacharelado pela UF, formei em 2010, fiz uma pós-graduação, especialização em dinâmicas urbano-ambientais e gestão do território na UERJ-FFP. Há 2 anos atrás, né, me formei no mestrado em geografia da PUC Rio, na linha de pesquisa Educação Geográfica e Cidadania, e faço hoje parte do grupo de pesquisa Ensino de Geografia, o NECPEG. Bom, eu também sou professora da rede, assim como o Jean, professora da rede municipal do Rio de Janeiro, e eu vou falar um pouquinho desses frontes de atuação, até para vocês, futuros professores, né, ou professores que estão aqui presentes nessa noite, ter uma dimensão aí de como está a vida do professor que atua em diferentes lugares. E aí entender um pouco dos desafios desse ensino remoto em tempos de pandemia, que é a ideia da mesa. Bom, eu trabalho, né, como eu já falei, na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, sou professora há 40 horas, eu atuo do 6º ao 9º ano, né, nos anos finais do ensino fundamental, tenho uma só escola, então, assim, eu sempre tive a necessidade de complementar a minha carga horária em 2 escolas, então eu atuo na Escola Almirante Tamandaré, que está localizada no Vidigal, e na Jorge Pfister, que está localizada na Rocinha. Tá? Então, hoje eu tenho 8 turmas e a média de alunos por turma é de 40, 43 alunos no município. Por que eu estou trazendo esses números para vocês? Para a gente ter uma dimensão de como está sendo a acessibilidade desses alunos, como está sendo esse retorno dos alunos com relação às atividades que são propostas,
de momentos frustrados que a gente tenta encontrar com eles na plataforma e não consegue. Não consegue porque eles não acessam, não consegue porque eles acessam e a internet não colabora. É um fazer, né? É uma experiência docente muito frustrada, porque acho que para a gente que já vivenciava o CEDERJ, o ensino à distância, a gente saiu um pouco à frente desse processo. No momento que a gente entendia como é que funcionava a plataforma, entendia o que era a educação à distância, mesmo que no ensino superior a gente já tinha uma dimensão do que era. E isso foi colocado para muitos professores, né, tipo, goela abaixo, né? Dia 13 de março foi decretado o isolamento social e na semana seguinte, no nosso caso, no dia 1º de abril, a gente deu início ao ensino remoto. Então, assim, foi um desafio muito grande para muitas pessoas. A gente já estava aqui um pouco adaptado, ainda que a dinâmica fosse completamente diferente, que a gente viu na prática. Eu trabalho também no colégio particular, né, na rede privada, no Colégio Santa Marcelina, que na verdade é uma rede de escolas, e a gente tem a unidade aqui no Alto da Boa Vista, mas ela também está presente em vários estados do Brasil. No Santa Marcelina, eu atuo no 5º e no 6º ano, tá? Então, eu atuo nos anos iniciais, que foi a minha experiência nova esse ano. Então, a média de alunos é de 23 alunos por turma. O público, a maior parte do público, né, é de classe média alta, mas eu também tenho alunos que são de filantropia. Então, isso já denota uma diferença desse público dentro de uma rede privada, onde, desde o início do ensino remoto, o processo aconteceu com qualidade, porque todos os alunos participam das aulas, todos os alunos realizam as atividades, fazem as provas, enfim. Agora, a participação deles, como o Lobato colocou, né? Tipo, a gente está dando aula aqui para os avatares, alguns respondem, outros não respondem. Então, assim, é muito diferente, é muito desafiador, mas ao longo do tempo a gente fingiu que foi se adaptando, fingiu que foi se acostumando aqui na telinha, como está acontecendo agora, né? Eu estou aqui acompanhando a minha apresentação, não estou vendo vocês, então, assim, esse sentimento ele vai se reproduzindo em vários lugares onde a gente vai se propondo a estar, a apresentar. Faço parte do grupo de pesquisa de ensino de geografia da PUC-Rio. Atualmente, estou trabalhando também como supervisora do PIBID de geografia da PUC-Rio. Então, para quem não sabe, o PIBID é uma política pública que tem como objetivo incentivar a formação de professores, então a formação inicial de professores. Desde 2015, eu atuo como supervisora do programa, então recebo na minha escola, antes a escola do Leblon e agora a escola do Vidigal, os alunos da PUC-Rio, então eles vão acompanhando comigo todo o processo de planejamento das aulas, desenvolvimento de trabalhos de campo, de produção de material didático. Então, todo esse trabalho feito por professores, esse grupo de bolsistas, eles recebem uma bolsa e vão acompanhando o processo junto com os professores. Então, é uma política que acontece numa relação muito forte entre a universidade e a escola pública. Esse programa foi meu objeto de pesquisa no mestrado, e ele passou, né, por altos e baixos aí ao longo desse período que eu fui acompanhando. Então, eu já cheguei a acompanhar 25 bolsistas e hoje nós só temos 10 bolsistas. Então, infelizmente, né, esses cortes desmotivando ainda mais a formação de professores no nosso país. Ensinar e aprender em tempos de pandemia. Como eu falei, né, as aulas presenciais elas foram suspensas, assim como a nossa atividade também foi suspensa a partir do mês de março. E o MEC ele apresentou algumas propostas, né? MEC/Conselho Nacional de Educação foi apresentando algumas propostas para que o processo de ensino-aprendizagem pudesse continuar na modalidade remota. Então, foi feita uma manutenção do calendário letivo para grande parte das redes, né? E as redes elas foram se adaptando. Então, por exemplo, a rede municipal, no início, a gente não sabia muito bem o que fazer, até hoje não sabe muito bem o que fazer, né? Detalhe. Então, a gente não sabia muito bem o que era para ser feito, porque foi lançada uma plataforma,
há pouco tempo, né, os alunos têm acesso às aulas no canal de televisão, tem uma apostila, mas a organização desse trabalho não é feito por grande parte da rede. Né? Então, algumas escolas, né, em contato com os meus colegas, algumas escolas se organizaram, criaram um grupo do WhatsApp, orientaram as atividades para os alunos. Outras escolas, cada professor faz de um jeito, quando faz. Então, assim, não é um julgamento, né, de que o professor deixou de fazer alguma coisa, mas a forma como esse processo foi conduzido para os nossos alunos da rede pública. Então, essa transferência desse processo pedagógico, pensando na minha experiência, na rede privada foi de uma forma. Então, assim, tem uma equipe de professor que, mesmo não tendo formação anterior, passou por um processo de formação continuada para dar conta da plataforma, para aprender a usar a plataforma. Assim como no CEDERJ, a gente tem toda uma formação para estar atuando com vocês. Além disso, tem equipe técnica que faz todo o suporte para os professores e para os alunos. No município, a gente ficou à deriva, assim como os nossos alunos. Então, diferentes estratégias foram lançadas pelas redes. O Google Meet, o Microsoft Teams, que é o que eu utilizo tanto na prefeitura quanto particular, mas a forma que eu tenho mais acesso, né, acessibilidade aos alunos, são os grupos de WhatsApp. Então, nas duas escolas onde eu trabalho, foram criados grupos para poder reunir os alunos no WhatsApp, e ali eu consigo não só encaminhar as atividades, sinalizar que a atividade foi disponibilizada também na plataforma, como trabalhar com eles questões mais voltadas à saúde mental. Porque, assim, eles ficam desesperados, eles estão achando que eles vão reprovar de ano, eles não sabem o que fazer. Muitos me mandam mensagem falando: professora, eu estou tentando participar, eu estou tentando estar presente na sua aula, mas a internet cai, eu não tenho internet, eu tenho que ir lá no mototáxi para poder roubar o Wi-Fi e mandar atividade para a senhora. Então, assim, eu tenho acompanhado ao longo desse tempo uma instabilidade emocional muito grande por parte dos alunos. E aí, o Jean, ele apresenta muito bem essa questão da escola enquanto lugar, espaço de vivência desses alunos, porque não é só pensar a escola enquanto espaço de aprendizagem, mas a escola é para além disso, né? O Jean traz muito bem o espaço enquanto produção do conhecimento. A partir dessa realidade, ele pensar a escola e pensar toda essa dinâmica. Para os alunos, a escola também é o espaço onde eles se alimentam. Então, nos grupos do WhatsApp, é muito comum o aluno estar em contato com a gente para saber sobre o ticket alimentação, se vai sair ou se não vai sair. Então, hoje, por exemplo, eu mandei as atividades, 2 responderam às atividades. Teve um grupo que eram as mães perguntando sobre o ticket, se ia sair, se não ia sair. Um ticket de alimentação de R$54. Então, é mais uma questão aí que a gente tem que pensar, tem que refletir sobre o papel da escola. Entre os desafios, né, e as demandas, qual o papel do professor desse contexto? Então, assim, a gente tem percebido ao longo desse tempo que existe uma desigualdade, que sempre existiu, muito grande, né, na educação brasileira, mas que ela foi intensificada com esse processo de ensino remoto. Porque, de um lado, eu vejo o processo super fluindo, né, na rede privada, e a gente tem que pensar que a rede privada ela não funciona da mesma forma. Então, o Santa Marcelina, o Santo Agostinho vai funcionar de uma forma, mas uma escola de bairro também está passando pelos mesmos problemas com relação à acessibilidade dos alunos, à evasão dos alunos, fechamento de turma. Então, assim, nem todo mundo tem acesso a essas atividades síncronas, assíncronas, porque não tem uma internet que vai suportar, porque não tem um suporte em termos de recursos, celular, computador, um espaço físico, como o Lobato colocou, tipo, os alunos, eles não ligam a câmera, eles não ligam o microfone, muito porque eles não têm um espaço para poder estudar, né? A gente sempre coloca na atividade, procura um espaço calmo para você fazer o seu dever. Para muitos não existe esse lugar calmo. Estão ali na sala, no cantinho, tentando driblar as adversidades para poder estar entregando algo para a gente. Então, a internet
que a gente sempre coloca, ela pode servir tanto para inclusão, mas também é um elemento de exclusão, no momento que se o aluno não tem a internet, se o aluno não tem o smartphone, não tem o computador, ele não tem como acompanhar as atividades que são propostas. Pensar o impacto também da pandemia no nosso trabalho. Então, assim, eu atuo na rede pública, na rede privada, no CEDERJ, no grupo de pesquisa. Eu quero aprender a fazer uma receita, eu quero fazer um curso. Então, assim, a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. E aí eu coloquei essa relação sobrecarga de trabalho-gênero, porque com toda certeza esse trabalho ele foi intensificado para as mulheres. No entanto, é interessante a gente pegar o relato do Lobato, pegar a experiência do Wilson e pensar que, tipo, para o homem também ficou muito complicado para esses pais. Então, assim, aquele trabalho doméstico que muitas vezes era invisibilizado, eles passaram a ter a dimensão da dificuldade que é, né, dar conta do trabalho, que muitas vezes é um trabalho complexo, não é você preencher um diário, é você estar aqui pensando no plano de aula, pensando como você vai chegar nos alunos, pensando em estratégias para tornar essa aula mais dinâmica. Então, no particular, toda hora eles estão pedindo para que a gente faça formação disso, formação daquilo, para tornar a aula mais dinâmica, quando você já não aguenta mais pensar em mais nada, que não entra você não lembra nem mais a senha do banco, e eles estão colocando para você a formação continuada para dar conta aí desse processo do ensino remoto. A ampliação do tempo dedicado à produção das aulas. Então, muitos professores tiveram que gravar uma aula para poder apresentar essa aula para os alunos, sendo que gravar uma aula outro dia no grupo de pesquisa, me pediram para gravar um vídeo, eu fiquei 2 dias para gravar um vídeo de 5 minutos, porque toda hora eu errava, tinha que editar, errava, tinha que editar. Isso é um processo muito desgastante. O assédio moral que é velado muitas vezes na rede privada, sobretudo, na rede pública também, né? Ameaça de corte de ponto, desconto na folha de pagamento, montando essa apresentação. Toda hora chegava uma mensagem no meu grupo de escola de professor se despedindo porque foi mandado embora hoje, no dia seguinte do conselho de classe. E eu tô aqui só esperando a minha vez, né? Eu falei assim, será que eu vou dar dessa vez? Então, assim, quando parece que o ano já foi muito ruim, chega uma carta de demissão. Tem essa questão para ser pensada também. Vocês vão chegar aí nesse momento, e eu peço para que vocês se preparem para essas ocasiões. Então, redução das horas de trabalho, muitas escolas fechando turma por conta da evasão desses alunos. Então, fechar turma e reduzir também o número de professores. A saúde física e mental, né, dos professores também foi muito afetada. A gente está aqui. Eu ligo o computador às 7 horas da manhã, eu saio às 10 da noite. Eu não tenho mais a dimensão. Eu paro, faço comida, paro, lavo a louça, paro, dou um oi para o meu companheiro, porque também é professor universitário, está na mesma dinâmica de trabalho que eu, e a gente muitas vezes não consegue se desligar. Até nas atividades que a gente se propõe a fazer, que tipo, vou fazer uma aula de yoga para tentar ficar mais tranquila. Mas a yoga é de manhã, e de manhã eu posso dormir mais um pouquinho naquele dia que eu não trabalhei. Então, assim, é uma loucura, está sendo uma loucura muito grande. Como que esse processo ele afeta os estudantes e as suas famílias? Então, assim, todo o tempo, sempre quando a gente está em contato com os pais, seja numa reunião, seja no grupo de WhatsApp, eles colocam para a gente nessa sobrecarga de atividade dos alunos, essa dificuldade, muitas vezes, que eles têm de acompanhar esse processo, porque os pais se tornaram os mediadores desse processo de ensino-aprendizagem, muitas vezes sem ter uma dimensão de como fazer isso, né? De como fazer esse processo acontecer, de como estar estudando no momento que ela não está na escola. Então, é um desafio muito grande, né? A dificuldade no uso da plataforma, a falta de recursos para a realização dessas aulas online, a dificuldade de acesso, como eu já apontei, é pensar essa educação para além dessa pandemia. Então, como vai ser retornar à escola? Como é que a gente tem que pensar a escola como espaço de interação entre os sujeitos? Então, nenhuma tecnologia vai dar conta da experiência proporcionada na escola, na sala de aula. Foi um processo muito contraditório, porque tipo, eu estava me perguntando o que eu estava fazendo ali, me expondo ao risco para trabalhar muitas vezes com 3 alunos, mas também tipo, me batia uma saudade daquele espaço, de estar ali com os meus alunos,
mesmo sem ter muito sentido pedagógico, mas estar ali com os meus colegas, dividindo frustrações, dividindo a vida. Então, assim, foi um momento meio que deu uma respiro pedagógico, digamos assim. E, só para encerrar, né, a gente tem que pensar no trabalho docente que não pode ser convertido, né? Os professores não podem ser convertidos em youtubers, nem os responsáveis podem ser pensados enquanto tutores, mediadores, porque o nosso trabalho é para além de gravar um vídeo engraçado. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o trabalho que é feito. Entre os bolsistas de iniciação à docência e os meus alunos, eles pensam em propostas de trabalho para os alunos têm um momento de ir até a universidade. Antes do nosso encontro, eu estava numa reunião que eles estão produzindo um trabalho de campo virtual. Então, cada membro da equipe ficou responsável por uma parte. Então, assim, tem todo um processo criativo para tirar os alunos virtualmente da escola para levar para um determinado ponto de interesse geográfico. Então, tudo isso é muito pensado, e é pensado junto com a coordenadora do programa, que é a professora da PUC-Rio, a Regiane, que também é professora no CEDERJ. Então, assim, é muito bacana essa experiência de estar conseguindo usar o ensino remoto aí para fazer essa transposição. Obrigada pela experiência e se cuidem, gente. Um beijo. Show de bola, Luana, muito obrigado. Apresentação nota 1000. Bom, meus queridos, agradecer imensamente a participação de todos.